Esse é o nosso primeiro vídeo da série que combinamos de falar sobre como nós podemos remir o tempo, o que é remir o tempo à luz de Efésios 5, versículos 15 a 16, 15 a 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama do livro de Efésios. Por que é importante a gente falar do panorama? Porque a gente precisa considerar que Efésios é uma carta. Para que você consiga entender a carta, um pedaço dessa carta, você precisa entender que contexto que ela foi escrita. Quem escreveu? Por quê? O que estava acontecendo para que essa carta tenha sido escrita? Quando a gente envia a carta para alguém, a gente certamente tem um propósito dessa carta. Primeiro, ou de contar algo que está acontecendo, ou de alguma situação específica naquela carta. A gente não escreve uma carta aleatória ou para que ela seja lida por partes dela. Na verdade, a gente lê uma carta do início ao fim. Como nós vamos abordar apenas um trecho de Efésios para falar sobre o que seria esse remir o tempo, eu trouxe aqui para a gente poder entender esse trecho, o panorama do livro de Efésios. Bom, fiz aqui uns roteirinhos, resuminhos, porque nem tudo sai do zero, né? A gente estuda, a gente se prepara, a gente medita, a gente ora, mas a gente precisa colocar isso em termos que possa ser compreendido. Então vamos lá. Carta de Efésios, eu fiz um panorama. Quem escreveu essa carta? Vamos começar pelo seu autor. Bom, tá muito evidente, talvez evidente não, mas é de conhecimento geral, né? Que é uma das cartas de Paulo. Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. E Efésios é uma carta escrita por Paulo. E ele se intitula como Paulo, apóstolo de Cristo. Ele começa a carta já dizendo a autoria dela, dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então nós podemos dizer que quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Para quem que ele escreveu? No versículo 2 ele já coloca assim: aos santos de Éfesos e fiéis. Então ele está se dirigindo não somente à igreja local, mas toda a comunidade cristã de Efésios e adjacências. Então essa carta ela é considerada como uma carta circular. Por quê? Porque ela circulou em todas as igrejas de Efésios, que estavam em Efésios, e nas adjacências. Então, o destino dessa carta são quem? Santos e fiéis, crentes em Cristo Jesus. Santos no sentido de que não ser santo já pode ser ir para o céu. O santo aqui, toda vez que nós lemos nas escrituras a palavra que nós somos santos, porque nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. E é por meio do sangue de Cristo que nós somos santificados. Então, todos aqueles que são fiéis a Cristo, que creem em Cristo é chamado de santo. Então, Paulo destina essa carta a todos os crentes em Cristo que estão em Efésios e nas adjacências da cidade. Onde foi escrito e qual é a data? Bom, a data é entre 60 a 63 antes de Cristo. Foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso em Roma, inclusive no mesmo período onde ele também escreveu as cartas de Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, Paulo, nessa ocasião da carta de Efésios, ele estava preso, aprisionado em Roma, aguardando o julgamento. E lá ele produziu, e lá ele escreveu, e lá ele ministrou, ele discipulou, ele aconselhou através das cartas. Propósito, qual é o propósito da carta de Efésios? A carta de Efésios é um pouquinho diferente de algumas cartas de Paulo, porque ela não trata uma questão específica daquela igreja. Algumas cartas a gente vê que havia alguma coisa acontecendo na igreja local e Paulo escreve para tratar a questão. Na carta de Efésios, não. Ele escreve como uma carta de conscientização. A respeito do quê? A respeito dos privilégios de sermos crentes em Cristo, do povo já ter esse conhecimento do que é ser de Cristo, o compromisso disso
e a responsabilidade que recai sobre isso. Então, o propósito da carta de Efésios é conscientizar, aconselhar, exortar em relação a privilégios, responsabilidades e compromissos em ser igreja de Cristo. Qual é o que Efésios representa aqui para nós, a cidade de Efésios? O que ela tem, o que ela representa nesse contexto? Bom, Efésios foi uma das principais cidades romanas da província da Ásia, porque ela ligava o Ocidente ao Oriente do Império Romano. E por lá se transitava muito, havia um porto muito movimentado, a economia era muito próspera, inclusive por conta da indústria e do comércio. A religião lá era muito forte, pagã, tanto que na cidade de Éfeso é que se tinha o templo da deusa Diana, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então isso demonstra qual era o pensamento religioso de lá, qual era o contexto social e o contexto cultural da cidade de Éfeso. E Éfeso foi, em relação à igreja de Éfeso, foi um dos ministérios muito prósperos de Paulo. Em Éfeso, Paulo teve um ministério muito bem sucedido, foi por onde a igreja começou. Houve uma grande expansão, ou seja, a cidade de Éfeso contribuiu muito para a expansão da igreja, a ponto de Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela é considerada como uma igreja fervorosa, como uma igreja que guardou o zelo da obra de Deus. Então, ela tem uma importância muito grande, a igreja de Éfeso tem uma importância muito grande para a nossa história, para esse contexto em que Paulo está escrevendo essa carta. Bom, agora fazendo um escopo, né, um esboço dos principais versículos, do que eles falam, do que eles tratam. Como que está dividida essa carta? A gente tem 2 situações que Paulo coloca. A primeira é a posição dos cristãos. E a segunda parte trata da vida prática, da prática do cristão. Na posição do cristão, ele trata de convicções, o louvor e a redenção. Ele trata da oração pela revelação de Deus, para que o povo tenha a revelação do mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Ele fala do posicionamento dos cristãos e ele fala da oração para a realização da obra. Na segunda parte, que é a vida prática, a prática do cristão, ele aborda a conduta. E aí ele traz nos capítulos de 4 a 6, a primeira parte vai de 1 a 3 e a segunda parte de 4 a 6. Ele traz sobre a unidade da igreja, sobre a santidade da vida, sobre a responsabilidade do lar e no trabalho, no lar e no trabalho, sobre a conduta nos momentos de conflito. Ele fala daquela passagem da batalha espiritual, que nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. É nesse finalzinho, último capítulo, finalzinho da carta, que ele vai nos falar como nós podemos se comportar, qual é a nossa conduta, como deve ser a nossa conduta diante dos conflitos. E o nosso texto, que nós estamos abordando, ele está justamente inserido no ponto da santidade da vida. Então, nós temos no livro de Efésios a primeira parte tratando do posicionamento do cristão em relação aos privilégios de ser cristão. E na segunda parte nós temos a prática de vida, a prática de vida do cristão, relacionando isso à responsabilidade de ser cristão. Bom, hoje, nesse vídeo, né, a ideia é trazer um panorama para você entender em que contexto e como foi escrita a carta de Efésios.